mudanças na final da Copa Sul-Americana. Pois é, a Conmebol retirou a final de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e passou essa final para a cidade de Assunção. O estádio ainda não está definido, tá? Vamos explicar isso tudo aqui nesse vídeo. Além disso, um debate sério sobre Thiago Silva na seleção brasileira. Por que não, né? Com os zagueiros que nós temos. Tem detalhes ali também para poder trazer sobre toda essa discussão que está rolando, e tem que rolar mesmo. É o melhor zagueiro do Brasil e é o melhor zagueiro do Brasil por muito. E, além disso, tem moleque de Xerém voltando. Vamos embora, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar das notícias do Fluminense. A gente abre falando de final de Copa Sul-Americana. Isso porque, a princípio, a final que seria realizada na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, não vai mais ser realizada lá. A Conmebol soltou um comunicado afirmando que a final foi mudada para Assunção e deu como justificativa, vou botar aí inclusive a matéria na tela, deu como justificativa o fato de que, apesar dos esforços empreendidos, apesar dos esforços empreendidos, a mais recente inspeção técnica realizada no estádio Ramon Aguilera, o Tahuite, né, lá em Santa Cruz de la Sierra, revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento do prazo e cronograma das obras e melhorias necessárias para sediar a final das Conmebol Sul-Americana. Por essa decisão, a Conmebol decidiu transferir a sede da final para Assunção, no Paraguai, mantendo a data, ou seja, permanece aquela data do dia 22 de novembro, tá? E que a nova escolha segue um protocolo estabelecido para finais únicas, que determina que, em caso de uma necessidade de mudança no local da final, a sede da edição anterior seria priorizada, porque já contaria com a infraestrutura, a experiência exigida. Por isso, as conversas já foram iniciadas com o governo do Paraguai e com a Associação Paraguaia de Futebol para coordenar os preparativos para uma final em Assunção, no Paraguai. No ano passado, a final foi em Assunção, Racing e Cruzeiro. Obviamente, como toda final única aqui no nosso continente, teve problemas, né? Porque o nosso continente não é preparado para se ter uma final única, mas com duas grandes torcidas, a torcida do Cruzeiro é muito grande e a do Racing também, foi um espetáculo sensacional no estádio Nueva Ola. Foi um espetáculo muito maneiro, tá? Foi muito bonito, assim, as cores dos times, dos dois azuis, ali ficou até legal. Um baile que o time do Diniz, do Cruzeiro, tomou da equipe do Racing. Com aquele 3-1 e a experiência de quase 40 mil pessoas no estádio, ou cerca de 40 mil pessoas, a Conmebol decidiu repetir a estratégia. Vai ser no estádio do Cerro Porteño? Não. Ou não necessariamente. Pode ser que seja no Defensores del Chaco, pode ser que seja no estádio do Cerro Porteño, vou falar assim para poder não ficar gastando meu espanhol aqui. Não vou também tirar da conta o estádio do Libertad, tá? Que é um estádio menor, que foi reformado e que a Conmebol já utilizou estádios menores para a final de Sul-Americana por saber que a capacidade de alguns times não é tão grande de levar torcedores. Se der uma final Fluminense Atlético Mineiro, provavelmente vai ter gente pra cacete, eles vão botar no estádio do Cerro Porteño, que é novo, bem reformado. Tem uma estrutura muito boa pra torcida, pra imprensa é um cocô. Tá, a gente trabalhou lá e foi muito, inclusive, um problema sério, inclusive que tiveram com a gente lá na situação que aconteceu no geral, mas já aconteceu, por exemplo, em Fortaleza e LDU, que a final seria no Estádio Centenário, e eles mudaram, o Estádio Centenário gigantesco no Uruguai, e mudaram a final para a cidade de Punta del Este, que é próxima ao Uruguai, bem próximo do jogo, porque era um estádio menor, e aí ficou uma aparência melhor, as torcidas lotaram seus espaços. Então, claro, né, se der Fluminense Atlético, como eu falei, pede um estádio maior. Mas se der uma final entre Lanús e do outro lado, de Lanús e Bolívar, aí talvez um estádio com a capacidade menor já seja, apesar das torcidas da Argentina viajarem muito, mas já seria pediria um estádio um pouco menor. Então essa é a situação. Eles falaram aqui que eles vão continuar investindo e a Federação Boliviana já manifestou interesse em sediar a final da Sul-Americana em 2027. A minha opinião sobre essa final, assim, a mudança é boa para o torcedor do Fluminense. Apesar de Assunção não ser uma maravilha logística, né? Se só tem um aeroporto,
Na verdade, o Paraguai... Eu já estive no Paraguai 5 vezes. Cinco vezes. Fui 3 vezes a Assunção, fui 2 vezes a Cidade do Leste, né? Fui pra Foz do Iguaçu e tal. E nas 3 vezes que eu fui a Assunção, cara, eu fiquei impressionado. Em uma, eu fiquei bem ali no centrinho, perto do shopping. Shopping del Sol, se eu não me engano, mas o shopping principal ali. Na outra eu fiquei ali meio que do lado também. E teve uma que eu não fiquei nessa partezinha. E é impressionante, cara, como... Se você sai de um raio ali de 2 quilômetros, 1 quilômetro, parece que eu tô em Rio Bonito, parece que eu tô em Itaboraí, parece que eu tô em cidades muito pequenas aqui do Rio de Janeiro. Itaboraí não é muito pequeno, você entendeu. É roça, é estrada sem asfaltar, é um país pouco preparado, assim. E isso, Assunção é a capital do país. Mas, em comparação a Santa Cruz de la Sierra, tem mais estrutura, a rede hoteleira é muito maior, recebe... muito mais jogos grandes de competições da própria Conmebol. Então, assim, Assunção teria opções melhores? Teria. O próprio Montevidéu, até ir para Argentina também, cidades no Brasil, mas sim, dá para dizer que ficou melhor para o torcedor do Fluminense ir. Tem mais voos, não tem voo do Rio, mas tem voo de São Paulo, tem alguns voos ali de São Paulo, tem voos de Buenos Aires, Montevidéu, que tem como fazer ali uma conexão, alguma coisa, pelo menos facilitou. Se você quiser ir para esse jogo, já entre em contato com a Magic Milhas, tá? Porque tem gente que já tá se preparando para poder ir pro jogo. Fala com eles, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição. Eu achava legal ter uma final na Bolívia, tá? Santa Cruz de la Sierra não tem altitude. Eu achava interessante que a final fosse na Bolívia, porque se é pra ter essa merda dessa final única, que eu não gosto, se é pra ter essa final única num continente gigantesco igual o nosso, tem que utilizar todos os países. Mas acho que você não pode ser feito um negócio desse, né? Você no meio do ano avisa que tem final no final do ano, e aí tem que fazer toda a reforma. Os estádios bolivianos são muito precários, as condições são muito precárias. Avisa, fala, olha, que tal se a gente já definir a final do ano que vem? Beleza? Beleza. Então você tem 1 ano e meio pra fazer essas obras, tem todo um tempo. Enfim, toda a Bolívia ficou ali muito entristecida com a saída dessa final, porque é dinheiro, né? É rede hoteleira, é investimento, é muita gente chegando nas cidades, então obviamente faz diferença, mas acho que falta a preparação da Conmebol. O que eu acho que mais me chama a atenção é que nesse momento, sendo sincero, eu vejo Santiago, a Argentina, o Brasil, Montevidéu, forçando muito Punta del Este, Lima, Guayaquil e meio que só, assim, de cidades possíveis de se ter uma final única. O Brasil e a Argentina são muito grandes, têm capacidade, tanto de hotel, infraestrutura e de estádio. Agora, Quito, por exemplo, tem, mas eles vão bancar uma final em altitude? Acho difícil. A Bolívia inteira não tem. A Venezuela inteira, até alguma outra cidade que tem, mas também não vai dar conta da situação, na situação que eles estão lá agora. O resto do Peru também não. Os estádios do Chile até são muito bons, mas você tem um problema sério ali de infraestrutura de algumas cidades. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo que, na verdade, essa final... e Assunção, acabei não falando de Assunção. Essa final única, na verdade, é feita para alguns lugares só. Podia trazer pro Maracanã, né? Bem, vamos lá, a gente fala aqui também sobre o Thiago Silva. Alguns debates foram feitos, eu cheguei a ver, real sobre o Thiago Silva na seleção. A partida dele nessa última quarta-feira impressionou uma galera, tá? E impressionou porque a partida dele foi boa do início ao fim. Eu dei as minhas notas lá no pós-jogo do Jornada, eu só dei as notas, né? Não detalhei-as, mas eu dei uma nota do Thiago Silva maior do que a do Canóbio. Apesar do Canóbio ter 1 gol e uma assistência, o Thiago Silva só 1 gol, eu acho que se você tira o detalhe ali, né, que é o gol, como diria o Parreira, a partida do Thiago Silva ela foi grandiosa no jogo inteiro, praticamente. Só tem um erro que é uma furada meio que ele dá assim de esquerda, mas é um detalhezinho só, numa atuação grandiosa o jogo inteiro. E é interessante que ele foi perguntado sobre a seleção no final. Ele falou, como um bom brasileiro, claro que eu acompanho a seleção, torço, xingo na televisão quando estou em casa, nunca fechei a porta para a seleção brasileira e nunca fecharei se o professor Ancelotti, a Globo tá mexendo comigo, hein? Ancelotti, Globo, que me conhece bem, quiser contar comigo, pode ter certeza que eu estaria à disposição. Caso não, eu já fiz meu papel. Procurei entregar o meu máximo possível, estou muito tranquilo em relação a isso. É uma safra muito boa de zagueiros que estão convocados. Há muito tempo falavam que eles não tinham qualidade, hoje estamos bem servidos. Me deixa feliz saber que meu nome ainda é vinculado na seleção. Hoje, mais um dia especial para minha carreira. Espero que no final do ano possa ainda mais brilhante para minha carreira. Que o final de ano seja ainda mais brilhante para minha carreira. O fato é que hoje a seleção brasileira conta com zagueiros que
se a gente fosse sincero aqui mesmo, sem nenhuma marra, é nítido que são jogadores piores do que o Thiago Silva. Ninguém aqui vai ser maluco de falar que o Alexandro, que o Fabrício Bruno, que o Gabriel Magalhães ou que o outro é o Marquinhos, né? E o Marquinhos são melhores que o Thiago Silva. Não são. Você pode ter uma discussão sobre questão física. Mas vamos lá. Copa do Mundo é um mês, né? O Thiago Silva acabou de jogar uma Copa do Mundo e ainda tá semifinal. Se parar pra pensar. Quem quer, né? Enfim, fica a dica. E pra fechar, a gente fala sobre a volta do Matheus Reis, tá? O México-brasileiro, como é que se fala? Brasileiro, mexicano, ele nasceu no México, mas é brasileiro, da esquadrilha 17, da esquadrilha 07, grande destaque do time sub-17, jogou ali com aquela turma toda, com o Cauã Elias, com o Isaac, com o Riquelme Felipe, só que ele teve uma lesão no joelho, né? Sofreu uma grave lesão, rompeu o ligamento cruzado em novembro do ano passado, mas recentemente, nessa quinta-feira, o jornalista Wilson Forte, lá da Central Fluminense, trouxe a novidade de que o atacante de 18 anos, que é tido como uma das grandes joias desse momento do Fluminense, dessa geração do Fluminense, estava em transição desde julho e agora foi liberado pelo departamento médico para cumprir integralmente todas as atividades com o elenco do Fluminense. O contrato dele é até 2028, tá? Ele não renovou ainda também, não. Né? Tem aquela renovação um pouquinho mais curta, de certa maneira. Ele renovou, mas o contrato... se parar a pensar, né? 26, o contrato não é tão absurdo, mas é aquele contrato ainda de 5 anos que tipo do Riquelme Felipe, que precisa ser renovado depois, né? Então, olho nele, pode ganhar chances aí também nessa reta final de ano, já que teremos muitos jogos. É isso, tá? Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.